algumas medições para vocês anotarem numa tabela, e pode ser que vocês esqueçam, não consigam anotar e depois pode assistir a aula para pegar o valor, né? A Lu chegou. Bom dia, Lu. Bom dia, Ari. Bom dia a todos. Ô, Lu, Sim? eu vou ficar aqui controlando o Wizard, e você podia ficar controlando o chat aí para mim, por Sim, favor? claro. Beleza, obrigado. De nada. Gente, então a aula já está sendo gravada. Eu vou colocar aqui o material para a gente verificar. É esse aí. Vocês estão enxergando? Está aparecendo aí, Lu? Tá sim. Tá, obrigado. O assunto de hoje é este aí: conceituação de fontes de tensão e fontes de corrente. Talvez vocês estranhem estar entrando nesse assunto agora, né? Mais do meio do ano letivo, considerando que a gente já fala de fontes de tensão praticamente desde o início, desde a primeira aula, e fonte de corrente nem tanto. Mas, de qualquer forma, você já conhece muito o que é fonte de tensão. Nós já mostramos para vocês aqui, nessa disciplina e lá na teoria também, as fontes de tensão contínua, as alternadas senoidais, dente de serra, quadrada, etc. Então, vocês têm uma noção boa de que é fonte de tensão. Eu não sei como que está o conceito de fonte de corrente. Aí eu resolvi agrupar tudo e, numa aula, a gente evidenciar as características mais importantes desses tipos de fonte, inclusive para que vocês possam utilizar com mais segurança no desenvolvimento de circuitos e também na utilização de teoremas, como o teorema de Norton, o teorema de Thevenin, que se não ainda entraram lá na teoria, eu não sei como é que está lá o fundamento, mas os que não entraram vão entrar lá já. Principalmente o teorema de Thevenin, que é muito importante. Considero o teorema de Thevenin um dos teoremas mais importantes da eletricidade, assim como os outros, né? Mas o de Thevenin é mais utilizado. Então, antes disso, eu quero não lembrar, que eu falei na aula passada, que hoje nós estaremos preenchendo algumas tabelinhas aí que vocês deverão entregar valendo nota. Eu coloquei ela lá no Moodle, vocês devem estar com ela em mãos aí, e eu vou seguir o roteiro preenchendo essa tabelinha. Eu vou fazer as medidas, né? Eu vou ser a mão de vocês, o olho de vocês, considerando estarmos no laboratório, né? E aí vamos executar a prática e anotar os valores. Assim sendo, se vocês quiserem que eu faça alguma outra coisa do que aquilo que eu estou fazendo, é só falar. Se quer que eu repita também, é só falar. Ou evidenciar alguma medida, ou esclarecer alguma coisa, é só falar, tá? Estou totalmente à disposição. Bem, eu gostaria de começar, antes de fazer as medidas, fazendo a pergunta a vocês. Qual que é a diferença de fonte de tensão e fonte de corrente? Alguém me responde, por favor? Não se preocupe de não ser preciso ou de errar, não, tá, gente? Eu preciso saber como é que está isso aí na cabeça de vocês. Alguém quer falar? Ninguém? Estou entendendo o que vocês estão dormindo, simplesmente não estão à vontade. Caio, você que gosta muito de falar, isso é bom. Qual que é a diferença de fonte de tensão e fonte de corrente? Essa é para você. Amarelo ou não, né? Eu faço essa pergunta porque me ajuda a situar aqui, me ajuda a definir até onde eu devo ir. Vocês sabem o que é fonte de corrente? Tá difícil, né, Lu? O pessoal não quer falar mesmo.
O Ian falou aí, ó. Fonte de tensão gera uma tensão no circuito e de corrente gera corrente. Digamos assim, subjetivo que isso, não tem jeito não, né, Ian? Fonte de tensão gera tensão e fonte de corrente gera corrente. Fonte de luz gera luz, né? Fonte de calor gera calor. Eu fico meio perdido, né? Porque você simplesmente está lendo o nome dela para mim. O Davi também respondeu. O que o Davi colocou? Uma fonte usa V e a outra usa A, volt e ampere. Ah, gente, o conceito, eu tenho certeza que vocês têm muito mais profundo do que isso que vocês estão falando. Fonte de tensão, quando a gente fala fonte de tensão, é difícil até a gente não imaginar que é um dispositivo, né, que aplica, igual conforme o Caio falou, uma tensão no circuito. Né? E fonte de corrente é aparentemente da mesma forma, né? Mas elas são diferentes, principalmente quando se está trabalhando com o conceito. E o conceito é importante para a gente poder trabalhar com o elemento propriamente dito, né? Fonte de tensão, de uma forma bem simples, é um dispositivo que desenvolve uma diferença de potencial entre dois pontos. O termo aplica, eu não sei se seria mais adequado, porque às vezes se considera uma queda de tensão no circuito como uma fonte de tensão, entendeu? Por quê? Porque através dos efeitos que ocorrem entre dois pontos daquele circuito, por exemplo, os terminais de um resistor, vai aparecer uma diferença de potencial e a gente chama isso de tensão. E quem está produzindo isso é o conjunto corrente-resistência, né? É a corrente passando por uma resistência, desenvolvendo nos terminais dela uma diferença de potencial. Você pode considerar isso num cálculo, num circuito, como uma fonte de tensão. Né? Só que fonte de tensão propriamente dito é um dispositivo. Por exemplo, uma bateria, um gerador, uma célula fotovoltaica, que são dispositivos que geram tensão, que faz a conversão de energia, algum tipo, em energia elétrica. Né? Isso digamos assim, a definição mais precisa. Né? É um dispositivo que através da conversão de um tipo de energia em energia elétrica, gera, né? Ou apresenta, ou desenvolve entre dois pontos uma diferença de potencial. Tá certo? E tem suas características, né, específicas. Fonte de corrente já não é um dispositivo. Fonte de corrente geralmente é um circuito que, ao ser ligado, ou fazendo parte, ou fazer parte, né? Ao ser ligado ou fazer parte de um circuito, promove a circulação naquele ponto do circuito de uma corrente constante. O termo fonte de corrente está associado ao fato da corrente ser constante. Ele garante que a corrente, aquele circuito garante que a corrente naquele ponto é constante. A fonte de corrente é fonte de corrente constante, tá legal? Vamos ver se eu consigo mostrar e explicar melhor através da prática. Começando com a fonte de tensão. Pega aí a tabelinha e vamos começar a preencher junto. Eu acredito que quando a gente tiver preenchido tudo, o conceito vai ficar mais claro. Ou se já estava claro, pelo menos vocês vão ter mais assim tranquilidade na hora que alguém perguntar a vocês o que é uma fonte de tensão, o que é uma fonte de corrente, vocês explicarem melhor, com mais segurança. O que nós temos então aqui, gente, é dentro desse quadradinho aqui, uma fonte de tensão. E eu sei que é uma fonte de tensão contínua, porque eu coloquei um símbolo aqui dizendo isso. Esse aqui é o símbolo de uma fonte de tensão contínua, e o V é o valor dela. Então, você coloca geralmente o símbolo e ao lado você escreve o valor dela, por exemplo, 10 volts. E com isso, eu sei que ela é contínua e sei que a polaridade é tal conforme está sendo indicado. A parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa. Se fosse uma fonte de tensão alternada,
é mais comum a gente utilizar um círculo, e dentro do círculo, um desenho da forma de onda daquela tensão que aquela fonte de tensão estaria fornecendo. Por exemplo, se for uma fonte de tensão alternada, teria o desenho de uma senoide, e ao lado o valor da tensão, geralmente expresso em valores eficazes, que é o que vocês vão aprender posteriormente. Se fosse uma fonte de tensão que gerasse ou produzisse e aplicasse uma tensão tipo dente de serra, né, teria um desenho de um dente de serra, tipo um triângulozinho, se fosse uma onda quadrada, da mesma forma. Né? Então, a identificação da fonte no diagrama é através do seu símbolo, que vai indicar se ela é contínua ou alternada, qual é a forma dela e o valor dela. E outros parâmetros, dependendo da situação. Aqui dentro, então, eu tenho o quê? Uma fonte de tensão contínua, e observe que ela tem 4 saídas, aliás, 3 saídas, né? Desse polo de cima em relação ao preto de baixo, uma saída, desse aqui em relação de baixo, outra saída, e esse último aqui, outra saída. Então, ela apresenta 3 valores de tensão. A intenção minha é utilizar os 3 valores e preencher 3 tabelas, mas se não houver tempo, vamos fazer só com a primeira fonte. Isto é, nós vamos fazer para a primeira fonte, preencher a primeira tabela e depois passar para a fonte corrente. Se houver tempo, no final eu volto para as duas aqui e preencho, e o guia de prática aí, esse roteiro que tem aí, fica totalmente completo. Se não for assim, fica do jeito que der, tá? Não se preocupe com isso, não. Nós temos a aula toda, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, porque eu gostaria de ficar me delongando em considerações aqui, que são, às vezes, que eu acho que são, às vezes, mais importantes do que ficar fazendo medidas. Legal? Então, o primeiro ponto aí, primeira tabelinha, é utilizando a fonte 1. Tem várias colunas para serem preenchidas, né? E considerando as linhas horizontais, aí são situações, por exemplo, resistência da carga. Então, são várias resistências aqui. Dependendo da posição da chave, eu vou ligar em paralelo com a fonte uma ou outra resistência, beleza? O medidor aqui, o primeiro, ele vai indicar o valor da corrente que vai passar pela carga, e o outro medidor vai indicar a tensão nos terminais da fonte. Aí vocês vão anotando na tabelinha. Nós vamos obter valores que vão nos possibilitar identificar o valor da resistência interna dessa fonte de tensão, que é um parâmetro importante, inclusive para entender melhor o que é uma fonte de tensão. Primeiramente, pede para colocar todas as chaves abertas. Veja lá na tabelinha de vocês aí. Então, aqui já está todas as chaves abertas. Com todas as chaves abertas, obviamente, não vai ter corrente passando. A fonte está aberta. Ela, digamos assim, não está aplicando o seu valor a nada. E quando ela está totalmente aberta, ela não fornece corrente ao circuito. Então, o medidor vai marcar zero, cara. O medidor de corrente ele vai marcar zero. Ele está ajustado para 20 miliamperes, está marcando zero. Lógico, teria que ser zero, já que todo o circuito de carga está aberto, isto é, não há carga. Mas o medidor de tensão está marcando 90 volts ali. Pode anotar aí. Ele está ligado aos terminais da fonte, que é o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Está marcando 90 volts. Sem corrente nenhuma, né? E com 90 volts aqui, eu não consigo identificar a resistência interna da fonte, mas eu consigo identificar um parâmetro importante da fonte, que é a força eletromotriz que aquela fonte produz. Porque não tendo corrente e, portanto, não tendo queda na sua resistência interna, o que aparece nos terminais daquele dispositivo que eu estou chamando de fonte de tensão é a tensão que ele né, o dispositivo gera intrinsecamente. Então, aqui dentro tem um dispositivo que está gerando lá no seu âmago, vamos dizer assim, uma tensão de 90 volts. Se for bateria, tem um conjunto de células que estará produzindo no conjunto todo uma tensão de 90 volts. Que, por falar nisso, é um valor de tensão alto para os parâmetros de circuitos eletrônicos alimentados com tensão contínua, não é mesmo? Então, anotem aí esses valores.
o valor da resistência, aliás, o valor da resistência é infinito, né? Por quê? Porque a chave está aberta. Então, para uma resistência infinita, a corrente é zero, e a tensão disponibilizada nos terminais da fonte é a própria força eletromotriz da fonte. Vamos passar para a segunda coluna. A segunda coluna se refere à chave 1 fechada. Então, eu vou fechar a chave 1. Quando eu fiz isso, eu coloquei em paralelo com a fonte, ó, siga o circuito aí, ó, uma resistência, o R1. E o valor do R1, anotem aí, é igual a 50K. Então, eu peguei aquela fonte que gera lá dentro, lá no seu interior, uma tensão de 90 volts, e liguei a um circuito com essa resistência, 50K. Aí o que aconteceu? Circulou, observe, o valor de corrente, porque agora tem uma carga. E essa corrente é 1,8 ou 1,80 miliampere, uma corrente baixinha. Mas lembre que eu estou com uma resistência alta, a corrente tem que ser baixa mesmo. O importante aqui é vocês observarem o que aconteceu com a tensão. A tensão sem carga ou com circuito aberto era 90, ela passou para 89,9. O que quer dizer? Houve uma redução da tensão nos terminais da fonte. Por que isso? Vocês sabem que isso é devido à resistência interna da fonte. Porque quando essa corrente de 1,8 passar por todos os elementos da fonte, internos da fonte, vai promover em conjunto uma queda de tensão. Como a corrente é baixa, e também a resistência de uma fonte de tensão é baixa, a queda de tensão é baixa, porque é sempre lei de Ohm. Uma correntezinha passando naquela resistência interna pequenininha, dá uma quedazinha, né? Que foi de quanto? 0,1. E eu sei que é 0,1 por quê? Porque eu já verifiquei que aquela fonte ela tem uma força eletromotriz, ou ela gera intrinsecamente 90 volts, mas está aplicando lá fora 89,9. Então, houve uma redução, uma queda de 0,1. Se eu pegar essa queda de 0,1 e divido pela corrente que passou por onde houve aquela queda, eu sei o valor da resistência interna da fonte. Então, como que eu calculo a resistência interna da fonte? Eu pego a força eletromotriz que eu sei, que eu medi quando não tinha carga, que é 90, e diminuo, né, subtraio 89,9. Com isso, fico sabendo que lá dentro tem uma tensão de 0,1 e divido esse 0,1 pela corrente que está passando por onde tem o 0,1. Aí eu sei o valor daquela resistência interna, que está em si promovendo uma queda de tensão de 0,1. É claro? Vocês têm que entender, gente, é que não existe um resistor lá dentro da fonte de tensão, um resistor físico, né, de 0,1. Existe um caminho por onde vai passar a corrente, ou por onde está passando a corrente, e esse caminho pode ser entendido como constituído por infinidades de pequenos resistores, né? Por quê? Porque se tem um caminho por onde está passando corrente, e esse caminho é constituído por quê? Por elétrons, átomos, etc., em cada pontozinho pequeno, passando ali corrente, vai ter um efeito resistivo que tende a evitar a corrente e, portanto, se desenvolvem seus pequenos terminais, vamos dizer assim, uma queda de tensão pequeniníssima, né? Infinitamente pequena, porque são elementos extremamente pequenos, só que são muitos por onde vai passar. E a soma de todos eles, o caminho que está percorrendo é indeterminado, mas eu sei que nele tem infinitos pequenos resistores ou pequenos elementos que opõem à corrente. Então, a soma de todos aqueles elementos em todos os pontos lá dentro da fonte pode ser entendido, né, só para simplificar, ou fazendo uma analogia, como se fosse um resistor. Na realidade, são milhões, trilhões, infinitos resistores de valores infinitamente pequenos, mas que estão em série e, portanto, se somam e dão aquele 0,1 que nós estamos vendo aí. Então, a fonte de tensão é isso, é um gerador de força eletromotriz,
por onde vai passar a corrente que ela estará fornecendo e desenvolver em si uma redução ou uma queda de tensão. É como se fosse um circuito série, uma bateria em série com um resistor. Tá certo? Vamos agora à terceira coluna, aliás, da tabela, usando um outro resistor. Esse outro resistor, eu desliguei uma chave e liguei outra. Estou colocando no circuito o R2. O R2 é 5K. Então, aquela fonte está ligada a uma carga elétrica, a um resistor de 5K. Olha o valor da corrente. Como eu reduzi, era 50, passou para 5, a corrente aumentou, cara. Passou para 17,82. E a tensão passou para 89,1. A conclusão, a fonte estará fornecendo uma corrente maior, porque eu reduzi a resistência de carga dela e, consequentemente, tendo uma corrente maior, a queda na sua resistência interna ficou maior. E para qual valor passou a ser essa queda de tensão? Como que eu determino? Da mesma forma que eu determinei antes. Eu pego a tensão que chama de força eletromotriz, que são 90 volts, e retiro, né, ou faço um abatimento, né, do valor que ficou na saída da fonte. O que ficou na saída é o que ela produziu, menos o que ficou lá dentro, como queda. Né? Então, eu vou pegar os 90 e reduzo, faço subtração de 89,1. Quer dizer, vai ter uma queda de tensão naqueles microelementos que eu chamo de resistência interna de 0,9. Então, tem 0,9 volts perdidos dentro da fonte. Garganta seca, falando demais. 0,9 volts naquela resistência dividido pela corrente que está passando, que é 17,82, está a resistência interna. Teoricamente, essa resistência interna não muda, tá, gente? Deve ser o mesmo valor que o valor medido na situação anterior, que é o mesmo valor que vai ser medido nas próximas. A resistência interna de uma fonte geralmente é fixa. Se tiver alguma diferença de valor, é por questão de arredondamento, que é o processo aqui, usando a simulação, pode ser que não seja tão adequado. Anotaram tudo? Podemos passar para a terceira situação? Por mim, pode. Então, continuar. Coloquei agora, vou andar mais rápido um pouquinho, uma resistência de 1K. Quer dizer, era 5, né? Anterior foi 5, deixa eu colocar aí. Passei para 5, quer dizer, reduzi mais ainda. Então, a corrente, consequentemente, ela vai aumentar, né? Tudo certo aqui, tá? Para qual valor que ela vai chegar? Ela passou para esse valor aí, ó. Aumentou muito. Eu acho que eu estou forçando a barra aqui com essa fonte. Eu não queria fazer, mas fiz, né? 1K. O que aconteceu aqui? Ó? A corrente passou para 85,6. E a tensão na carga? 85,6, né? Na realidade, os dois valores deveriam ser iguais, porque aplicando a lei de Ohm, eu sei, como a tensão que eu estou medindo aqui, ó, direto, é como se eu tivesse com um voltímetro nos terminais da resistência aqui, ó, e ele é 1K, 85,7 dividido por 1K dá 85,7 miliampere. A diferença aqui é, digamos assim, atribuída às características de arredondamento dos medidores. Então, nós temos o quê? Uma queda de tensão maior dentro da fonte. Eu tinha 90, tenho 85,7, portanto, eu tenho uma queda de tensão lá dentro de 4,3, que dividido por essa corrente aqui, vai dar a resistência interna da fonte, que em tese é a mesma que deu no caso anterior. E assim sucessivamente, gente. Eu vou só para fechar essa questão, por uma última resistência aqui, ó, de 450, reduzir mais. Quando a gente reduz mais, a corrente, obviamente, vai aumentar, passou para 179,3, e a tensão dos terminais da fonte, 81.
Quer dizer, já houve, para essa situação, uma queda de 9 volts, que dividido por essa corrente, 179,3, dá aquela resistência inteira da fonte. Então, nós podemos fechar o seguinte: nós temos uma fonte de tensão real, que sem carga gera uma tensão ou aplica uma tensão. Ela gera e aplica uma tensão sem carga de 90 volts. Porém, quando a gente coloca a carga, liga ela ao circuito, dependendo desse circuito, vai haver uma queda de tensão dentro dela, que vai ser tanto maior quanto maior for a corrente, porque é produzida... Professor, Oi, qual foi a resistência desse? o último, É. 450 ohms. Obrigada. As medidas você pegou? Tá aí. Se eu continuasse aumentando a carga, isto é, diminuindo, quando a gente fala que aumenta a carga, a gente está carregando mais. Geralmente a gente usa esse termo quando a gente faz a corrente ser maior, aí é quando a resistência é menor, né? Bem, uma fonte ideal, que é um outro conceito, é uma fonte que não existe, né? Tudo que é ideal não existe. Tudo que é ideal é uma referência que a gente persegue, não é isso? Eu idealizo. Por exemplo, o meu ideal para namorar é uma mulher linda, maravilhosa, né? Porque é o meu ideal, né? É o meu ideal. Eu nunca vou conseguir isso, né? Mas eu vou ficar idealizando. Idealizar não custa nada, né? Então, a fonte ideal é aquela que vai fornecer um valor de tensão a um circuito independente do circuito, isto é, independente da corrente que ela vai inserir ou fazer circular naquele circuito. Só que para isso acontecer, a resistência interna dela tem que ser zero. É a única coisa que pode, a única exigência que a fonte nos faz para ser considerada ideal é que não tenha resistência interna. Porque se ela não tiver resistência interna, qualquer corrente que ela estiver fornecendo não vai produzir queda interna, então ela vai fornecer sempre o mesmo valor. Mas não existe circuito sem resistência, não existe fonte sem resistência interna. A qualidade da fonte, entre outros, mas principalmente, é decorrente dessa situação, dela ter uma resistência interna menor. Quanto menor, melhor. Então, quando você estiver trabalhando lá nos seus circuitos, se o professor não der a resistência interna da fonte, é porque está considerando a fonte ideal no cálculo lá, tá? Só no cálculo. Bem, então, continuando aí, vamos agora fazer esse mesmo estudo considerando fonte de corrente. Então, as tabelinhas aí que estão no meio do caminho, que são para a fonte 2 e 3 de tensão, vou deixar para o final, conforme eu disse, se houver tempo. Eu acho que não vai dar tempo, não. Assim, sim, eu vou passar logo para o item 4 do roteiro, aí, que é uma outra tabelinha mais específica para a fonte de corrente. Falando agora só sobre fonte de corrente, né, localizando, contextualizando fonte de corrente, o que nós temos aqui? Ó? A bolinha, o círculo com a seta, indicando que isso é uma fonte de corrente contínua. E o valor ao lado, 10 mA, significa que é uma fonte de corrente de 10 mA. O que significa isso? Que esse dispositivo, idealmente falando, ele vai fornecer ao circuito, ou fazer com que a parte do circuito onde ele está inserido circule uma corrente de 10 miliamperes. É bom lembrar que quando a gente está falando de fonte de tensão, eu estou considerando circuito paralelo, que eu liguei a fonte, eu estou considerando a fonte ligada entre dois pontos paralelamente falando. Como a corrente, o termo paralelo para corrente não tem significado, porque corrente é série, é circuito, né? Então, eu estou imaginando que eu vou ligar a fonte de corrente num circuito série. Então, naquele circuito série, ou naquela malha de circuito série, vai ser com uma corrente de 10 miliamperes, seja como for, tá, gente? A questão é essa. Não importa o que está ali no circuito série. Se a fonte de corrente for ideal, a corrente vai ser 10 miliamperes. Qualquer coisa que tiver lá, for um curto-circuito, uma resistência alta, uma resistência baixa, vai ser 10 miliamperes, se a fonte for ideal. Se ela tiver condições de garantir isso para o circuito.
Então, vamos ver como que isso vai funcionar nesse circuitinho aqui. O circuito é o mesmo, tá? Só que lá dentro eu não tenho uma fonte de tensão, eu tenho uma fonte de corrente. Eu tirei a fonte de tensão que tinha lá do circuito anterior e pus lá uma fonte de corrente de 10 miliamperes. Como eu fiz isso, não importa, afinal isso é uma caixa preta. Existem formas de fazer isso e eu vou fazer algum comentário na aula de hoje sobre isso. Então, a primeira coluna lá da tabela do item 4 pede para deixar todas as chaves ligadas, aqui. Todas ligadas. Colocando para simular, a conclusão óbvia é que a corrente seria zero, já que as chaves todas estão ligadas, aquele circuito é um circuito aberto. Já todas desligadas, desculpe, é um circuito aberto, então não tem corrente. Mas observe aqui nos terminais da fonte, entre os quais eu coloquei um voltímetro, liguei o positivo no positivo que é em cima da fonte de corrente e o negativo no preto que é o negativo da fonte de corrente. E deu uma tensão de 179,2 volts. Uma tensão razoavelmente alta, né? Quer dizer, na realidade, aqui dentro tem um gerador de força eletromotriz que gera essa tensão. Tá? E com uma resistência interna. Só que essa resistência interna não vai agir em termos, por quê? Em termos, né? Por quê? Porque não tem corrente. Aí eu pergunto para vocês, por que a tensão foi essa? E antes de responder, eu vou afirmar que a fonte de tensão que eu coloquei aqui dentro gera uma força eletromotriz de 180 volts. Tá? Eu coloquei uma fonte alta aqui dentro, 180 volts. E por que quando eu ligo o voltímetro dá 179 e não 180? Alguém responde? Pode pensar. Por que não é 180? Por que houve uma queda de 0,8 aqui, sendo que não tem corrente? Ó, vocês já mataram, eu tenho certeza, só não estão assim animados de falar, né? O Ian respondeu aí no chat, por conta de não ser uma fonte ideal. É por conta, mas por quê, Ian? É por causa da resistência interna, né? Concorda? Mas se não tem corrente, como que a resistência interna vai interferir? A pergunta que não quer calar, ou a resposta que não quer falar, é a seguinte: não tem corrente na carga, porque as chaves estão abertas, mas tem corrente no medidor. Aí você vai falar, pô, isso é um voltímetro. Um voltímetro não drena corrente, porque um voltímetro tem uma resistência alta, concorda? Isso é fato. Todo voltímetro ele tem que ter resistência infinitamente alta. O voltímetro ideal tem uma resistência infinita, mas é o ideal. Nós já falamos muito, já fizemos muitas práticas, né? Eu fiz questão de mostrar para vocês, de comentar muito com vocês, que o medidor, ao ser ligado no circuito, ele não pode ser enxergado pelo circuito, ele tem que enxergar o circuito. E um voltímetro, para ele não ser enxergado, porque ele é ligado entre dois pontos do circuito, ele tem que ter uma resistência muito grande, senão o circuito enxerga. E, quer dizer, o circuito vai fazer passar por ele uma corrente. Se o circuito faz passar corrente por ele, alguma coisa no circuito muda. Principalmente a tensão entre os dois pontos. Então, o voltímetro funciona como um dispositivo que promove efeito de carga se ele deixar passar por cima uma corrente. Tá? Só que aqui tem uma característica interessante. Mesmo o voltímetro sendo de valor resistivo interno muito alta, a fonte de corrente também é. Fonte de corrente é exatamente o oposto da fonte de tensão. A fonte de tensão ideal tem resistência nula. A fonte de corrente ideal tem resistência interna infinita. Como é só ideal, a gente imagina que uma fonte de corrente tem uma resistência interna muito alta. Entendeu? Depois vocês vão entender por quê. Vou mostrar aqui por que ela tem que ter uma resistência interna muito alta. Bem, eu sei que ela tem uma resistência interna muito alta. Então, uma resistência interna da fonte muito alta em série com a resistência interna do voltímetro muito alta constitui um divisor de tensão que pode se apreciar. Se o voltímetro tiver uma resistência interna muito maior que a resistência interna da fonte, a tensão, maior parte da tensão fica sobre ele, que é o caso que está acontecendo aqui. Ó.
O que está acontecendo é que essa fonte de corrente aqui tem uma resistência alta, mas a do voltímetro é maior ainda, graças a Deus. Senão a tensão lá seria menor ainda. Então, se houve uma queda de tensão no voltímetro de 0,8, aliás, se houve uma redução no valor de 180 para 179,2, significa que houve uma queda de tensão lá na fonte de 0,8, entendeu? É por isso que eu não tenho os 180 volts, porque, conforme o Caio falou aí, ó, a fonte não é ideal e tem uma resistência interna não infinita, na qual foi promovida uma queda de tensão de 0,9. Por outro lado, também o voltímetro não é ideal e permitiu essa situação, né? São conceitos, né? A fonte corrente tem resistência interna alta, o voltímetro tem resistência interna alta. Um voltímetro ideal tem que ter uma resistência de fato infinito, né? Porque vai medir tensão, às vezes, em fonte de corrente que tem resistências altíssimas. E, nesse caso, tem disparate no valor da tensão. Então, esse valor aqui deveria ser 180, tá? É isso, mas não é por causa disso que eu falei. Mas vocês podem considerar 180, se quiserem. Agora, vamos a outra coluna, que é o que é mais importante. Eu vou fechar primeiro a chave. Veja bem, eu coloquei, olha bem, em paralelo com a fonte, essa resistência aí. Qual o valor? 0 ohms. Eu fechei um curto-circuito na saída da fonte de corrente. E qual a corrente que passou pelo curto-circuito? 10 miliamperes. Como se diz, esperado, sim, porque essa fonte é uma fonte de 10 miliamperes. Ela vai fornecer ao circuito no qual ela é ligado, inclusive, no circuito, uma corrente de 10 miliamperes. O que tem lá dentro da caixa preta aqui é um circuito, não é um dispositivo, não é tipo uma bateria, assim, não é um dispositivo, um elemento, é um circuito. E tem características que garantem que a corrente será 10 miliamperes, não importa o que eu ligar, aonde ligar, entendeu? Isso até certo ponto, porque também tem a questão do ideal e o real. Bem, nessa situação, no curto, eu tive 10 miliamperes, a tensão na saída da fonte é zero. Por que é zero? Porque a tensão sobre um curto-circuito vai ser sempre zero, né? E o voltímetro está ligado em paralelo com o curto-circuito, cara. Ele está na saída da fonte, mas os terminais da fonte estão em curto-circuito, então a tensão tinha que ser zero mesmo. O que significa que lá dentro da fonte de corrente houve uma queda de tensão de 180 volts. Portanto, se eu pegar os 180 volts, está lá na resistência interna da fonte de corrente, e dividir pela corrente de 10 miliamperes, que está passando por lá, eu vou ter o valor da resistência interna da fonte, entendeu? 180 sobre 10 vai dar quanto? 18K. Isso? Então, tem uma resistência interna de 18K. É alta? Sim, é alta. Mas a do voltímetro é maior ainda, né? Ironizando um pouquinho aqui. Tá claro? Para ficar mais informativo, eu vou passar para outra coluna e fechar a segunda chave. Agora eu vou pôr uma resistência de 40 ohms. Era 0, passei para 40. Interessante, 40 ainda é baixo, mas é infinitamente maior que 0, né, gente? Vamos ironizar um pouquinho? Olha aqui, o que aconteceu? A corrente continuou 10 miliamperes, afinal, é uma fonte de corrente, ela está ali para isso, para fornecer 10 miliamperes. Eu liguei ela numa carga de 40 ohms, ótimo, não tem problema. Como eu liguei 10 miliamperes numa resistência, ou fiz circular 10 miliamperes numa resistência de carga de 40, obviamente a tensão tinha que ser 0,4, não é isso? Só multiplicar um pelo outro. Beleza? 10 mili vezes 40, né? Dá 400,04 ampere. Ou 0, não, vamos complicar não, dá 0,4 miliampere. Vou ficar tropeçando nos zeros aí. Lá dentro da fonte, o que aconteceu? Eu estava com o meu 180, eu vou reduzir o que ficou fora da fonte, que é o 0,4, e sobrou lá dentro da fonte 179,6, que dividido por 10 miliamperes deu a resistência interna. E deve ser os 180, que deve ser os 18 que eu medi lá, considerando os arredondamentos.
tá certo? Mais um teste aqui, ó. Vou agora usar uma resistência R3 de 100. Aumentei mais a resistência. Olha só o efeito que ela produziu aqui. Intencionalmente, eu já ajustei para acontecer. A fonte não vai fornecer mais os 10 miliamperes. Vai fornecer 0,9 ou 0,99 alguma coisa. Está arredondando para 0,9. Que, multiplicado pelo 100 ohms lá, dá essa quedazinha de tensão aqui, né? Que subtraída do 180 da queda interna, que dividido por essa corrente aqui dá a resistência interna, que é o mesmo valor. Continua sendo em torno de 18K. Entendeu? Mas o interessante é isso, olha, a fonte de corrente, à medida que eu vou ligando a resistências de cargas maiores, ela tende a reduzir o valor por causa exatamente disso. Porque sendo a resistência externa maior, o valor da resistência passa a ser considerável, ou razoavelmente considerável, perto da resistência interna da fonte. Entenda o seguinte, o que é uma fonte de corrente assim, da maneira mais simples possível? Porque eu poderia ter um circuito eletrônico sofisticado aqui dentro que garantiria os 10 miliamperes indefinidamente, mas eu não tenho. Eu tenho uma fonte de corrente básica. O que é uma fonte de corrente básica? É uma fonte de tensão em série com a resistência. E para ela ser considerada uma fonte de corrente, a resistência interna dessa fonte, ela tem que ser muitíssimas vezes maior do que a resistência maior que eu for ligar lá como carga. Entendeu? Então, quando a gente diz o seguinte, que uma fonte de corrente ideal é aquela que fornece um valor de corrente indiferente à carga. Isso é o ideal. Qual que é o real? Uma fonte de corrente é aquela que fornece um valor fixo de corrente para uma faixa de valores de resistência de carga. Se sair daquela faixa, ela não garante mais que o valor é constante. Por quê? Exatamente porque, sendo um circuito real, a resistência interna da fonte, somada à resistência externa, passa a contribuir no valor da corrente, que não vai ser mais aquela corrente constante. Enquanto a preponderância da resistência for a da fonte de corrente, você pode garantir. A partir da hora que não, aí você não pode garantir. Por quê? Porque, na realidade, o circuito constituído aqui é o de uma fonte de tensão em série, aplicando a tensão em dois resistores em série. É aquele 18K que nós calculamos, mas o que eu coloquei lá fora. Para que a corrente não seja interferida, para que seja 10 miliamperes, a resistência que está em série com a resistência interna da fonte tem que ser infinitamente menor que ela. Pensa bem, você tem uma tensão V, que divide aquela tensão V pela corrente e calcula a resistência total. Se essa resistência total é resultado da soma de duas resistências, né, qual é a situação de que uma delas não interfira no valor? É que aquela que eu não quero que interfira no valor seja desprezível, ou extremamente menor do que a outra, né? Por exemplo, se você tem, no caso nosso aqui, ó, uma fonte de 179 e uma resistência interna de 18K, quando eu coloquei zero externo, eu dividi, eu só tinha o quê? Uma resistência total que era 180 mais zero. A corrente era 180 volts dividido por aquela resistência que deu 10 miliamperes. Agora, quando eu coloco uma resistência aqui de 50 ohms, por exemplo, qual que é a resistência total? 18K mais 50. Qual que é a diferença entre 18,05, né? Ou de 18? 18.050 de 18. Não tem, assim, apreciavelmente diferença. E se fosse um curto-circuito, seria 18. E se fosse 1, seria 180 mil mais 1. Se fosse 50, 180 mil mais 50. Quer dizer, enquanto a resistência externa for muito menor do que a interna, a corrente praticamente não varia quando varia a resistência externa, exatamente porque ela depende principalmente da resistência interna.
Mas a partir da hora que eu começo a colocar resistências maiores, que é o caso aqui, ó, que foi 100 ohms, aí já começa a assim, balançar, entende? Eu estou com 100 ohms, eu saio com 18 mil. Quer dizer, ainda pode se considerar desprezível, né? Porque a diferença ainda é muito grande, mas tem um reflexozinho no valor da corrente. Ó. Não é 10 mais, é 9,9. Para que continuasse 10, eu teria que ter uma resistência inteira maior ainda, muito maior que os 100 ohms. Mas aí eu teria que ter uma tensão muito maior também, senão eu não teria os 10 miliamperes. Então, na hora que você está elaborando uma fonte de corrente, você tem que colocar uma resistência interna muito grande, e para você fornecer a corrente que você quer, você tem que compensar isso aumentando a tensão. Por isso que fontes de corrente têm resistência, têm geradores internos de tensão muito grande, entendeu? Se lá na teoria, se o professor, ao passar um exercício para você, vai calcular lá, tem uma malha lá, você vai calcular e coloca uma fonte de corrente lá. Se ele colocar uma fonte de corrente de 10 amperes, ele não está preocupando com o aspecto prático, ele quer que você desenvolva o cálculo considerando a corrente de 10 amperes, fonte de corrente constante de 10 amperes. Mas na prática você não vai ter isso. Você não vai montar uma fonte de corrente de 10 amperes, porque para ser considerada uma fonte de corrente nesse nível aí, de 10 amperes, a fonte de tensão tem que ser infinitamente maior, você não vai fazer isso. Fonte de corrente, geralmente, na prática, é utilizada em situações que as correntes são menores, porque aí eu tenho valores apreciáveis, valores, digamos assim, práticos. Eu posso montar um circuito de uma fonte de corrente de 10 miliamperes, melhor ainda, um de 1 miliampere, de 5 miliamperes, entendeu? Por quê? Porque aí eu vou poder garantir ter uma resistência interna grande e trabalhar com tensões ou geradores de força eletromotriz menores. Não sendo assim, eu tenho que trabalhar com circuito eletrônico. O circuito eletrônico que faz o efeito. Aí já é um sistema que é muito usado, né, que é constituído por amplificadores lineares, que, na sua polarização, a resistência de carga vai fazer parte. Então, quando você pega uma fonte de tensão de corrente eletrônica e liga uma carga nela, aquela carga vai fazer parte do circuito dela e vai interferir nos elementos de polarização do circuito da fonte de corrente, de tal forma que onde você colocou aquele resistor, carga, a corrente fica constante. Então, tem um processo eletrônico que vai acontecer ali dentro que vai garantir isso para você, entendeu? Que a corrente vai ser constante para qualquer valor que você colocar. Na realidade, também não é qualquer valor, mas a faixa de valores possíveis, quando a fonte de corrente é eletrônica, é muito maior do que a faixa de valores de uma fonte de corrente mais elementar, como essa que eu estou colocando aqui. Está entendido, gente? Eu estou dando uma conferida na hora aqui. Já está 30. Tem 1 minuto de aula ainda. Ficou claro, senhores? Vou só fechar isso aqui, ó, enquanto vocês vão Ô, pensando. Oi, Ari, rapidinho. Como é que ficou a resistência da chave 3 mesmo? Eu não consegui pegar? eu não peguei, eu esqueci. 100 Ah, ohms. tá bom. Obrigada. Tá, agora eu vou fazer para a última, tá? Eu não peguei. Ah, tá. A 4 não fez ainda, não, né? Vamos fazer para 4. 4 eu não cheguei a fazer, não. A da 4 é 500 ohms. Você já pode adiantar, né, gente, que quando é 500 ohms, quer dizer, a resistência já fica até, digamos, apreciável perto da resistência interna, que é 18K. Aí a corrente vai cair um pouquinho mais, né? Vamos lá ver? Só que eu esqueci de fechar a chave. Pronto, fechei. Olha só a corrente de 10 miliamperes, passou para 9,7, caiu 0,3 miliamperes. É pouco, né? Mas já não é 10 mais. E a tensão? Tensão é sempre o valor da resistência vezes o valor da corrente. Quer dizer, se eu continuar aumentando aqui, gente, a corrente constante, entre aspas, vai diminuir, né? Então, essa fonte corrente, ela garante os 10 miliamperes em qual situação? No caso de um curto-circuito, que a resistência é zero. No caso de resistências menores, por exemplo, essa segunda aqui, que foi
40, né? Mas para resistências maiores, essas últimas duas aqui já são apreciáveis, né? Aí ela já não é constante mais. Se eu quiser que ela seja constante, eu teria que aumentar essa fonte aqui e a resistência interna aqui, que é o que eu não vou fazer. Eu prefiro fazer o contrário, é trabalhar na vida prática com a fonte de corrente menor, né? Por quê? Porque quando a corrente for menor, eu posso ter resistências internas maiores com fontes de tensão menores, porque afinal eu estou trabalhando com a corrente menor. É isso? Eu não vou fazer isso que não vai dar tempo, eu vou deixar em branco, mas só para mostrar para vocês que, rapidamente, que quando eu coloco essa primeira resistência, que é o curto-circuito, 0 ohms, eu tenho 1 miliampere, tá vendo? Para uma outra resistência, que é... Não precisa anotar, não, tá, gente? Não vai dar tempo. 400, quer dizer, já é uma resistência razoável, né? Perto do caso anterior, já está bem alta. Então, para essa resistência, a corrente continuou baixa, ela continuou baixa, não, continuou constante, ó, 1 miliampere. Para essa outra chave aqui, ó, terceira chave, a resistência foi, não é? 1K, bem altinha, né? Olha lá a corrente, continuou 1 miliampere. A última chave, a última resistência, é uma resistência de 5K, continuou 1 miliampere. Quer dizer, quando a fonte de corrente é de valor baixo, você consegue colocar cargas nela de valores ômicos maiores e garantir que é constante a corrente. Por quê? Porque a resistência interna dessa fonte aqui é muito alta. Como é que a gente pode calcular? Basta pegar o valor da queda de tensão, vamos calcular a resistência interna junto aqui. Ó. Eu tenho aqui, deixa eu fazer a primeira parte aqui para eu saber qual que é a tensão lá, 172. Considerando aquele meu raciocínio do anterior, eu posso afirmar que eu estou com uma fonte de tensão aqui de 180 volts. Tá? O voltinho está marcando isso porque está funcionando, ele está tendo carga, agindo como carga. Então, eu tenho uma tensão de 180 volts. 180 volts, por exemplo, dividido a 180 volts menos 0,4, por quê? Porque eu estou com 0,4 aqui. Então, vai ficar 179,6 lá dentro. Dividido por 1 miliampere, dá a resistência interna dessa fonte. Isso vai dar 180 quiloohm. Na fonte anterior, eu tinha uma resistência interna de 18K, agora eu tenho de 180K. Quer dizer, com uma resistência interna de 180K e a mesma tensão, quando a corrente que eu quero que seja constante é menor, eu tenho a possibilidade de usar resistências de cargas maiores. Entendeu? Então, para fechar, a fonte de corrente constante, se eu considerar ideal, é aquela que teria que ter uma resistência infinita. Por quê? Porque para ter a garantia de que eu posso colocar qualquer valor de resistência de carga, que a resistência interna dela é infinitamente maior, portanto, a resistência de carga não interfere na corrente constante. Tá? Ela é ideal por quê? Ela não se torna praticável, por quê? Porque aí eu teria que usar uma fonte de tensão também muito maior, né? Extremamente mais alta. Beleza? Isso é uma... Então, nós podemos concluir assim, fechando a aula, fonte de tensão é um dispositivo que garante a tensão constante, independente da corrente. Fonte de corrente é um circuito, não um dispositivo, que garante a corrente constante, não dependendo ou não sendo influenciado pela carga. Isso em termos ideais. Em termos reais, vocês viram o que acontece aí. Tá legal? Fechando? Ari, não esquece de fazer chamada, não. Falou, Franciscão. Primeiro eu vou parar a gravação. Parei.